Olá, olá. Eu quero lhe contar uma história sobre dinheiro, prosperidade e despertar da consciência. Uma história que transformou minha vida. Uma história que eu vivenciei, 30 anos atrás. E no final dessa história eu quero lhe contar a lição que eu aprendi, que é uma lição contra-intuitiva. Ela é diferente do que você costuma ouvir por aí. Na realidade, eu acho que talvez ela seja até o oposto do que você costuma ouvir por aí, Então, fique aqui comigo, porque talvez seja por algo assim que você não vem tendo os resultados que você quer. Talvez seja por... Essas verdades, elas são tão simples, mas muitas vezes passam batidas. Então, meu nome é Paulo César. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você já está inscrito ou acabou de se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo, porque eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. E se você deixar o seu comentário, nem que seja um oi, nem que seja um entendi, de preferência um comentário, uma pergunta, mas nem que seja um oi, já ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então vamos lá. A história. 30 anos atrás, eu estava indo para um município vizinho. E nesse município, eu ia para essa parada, e às vezes eu tenho a sorte, com 5, 10, 15 minutos passava o ônibus, mas às vezes demorava mais, às vezes demorava meia hora, 1 hora e meia, às vezes passava de 2 horas à espera. E aí eu estava lá nessa parada, nesse dia, e eu vejo uma figura completamente inusitada, sabe? Ele estava todo vestido de monge, cabeça raspada, aquela trancinha atrás da cabeça. E eu fiquei curioso, comecei a me aproximar. Para minha surpresa, ele começou a puxar assunto comigo. E à medida que ele ia falando, à medida que nós íamos conversando, eu ficava fascinado. Até aquela época, eu nunca tinha conhecido alguém com tanto conhecimento, Todos os livros que eu havia lido, ele havia lido, e tinha entendido melhor e mais profundamente do que eu. Todos os livros que eu queria ler, ele já havia lido, E ele falava, e eu estava fascinado. Naquela época eu estava, sabe, nessa fase de o que é que eu quero ser quando eu crescer? Qual é o meu propósito? Qual é o meu rumo? E quando eu comecei a ouvir ele, eu disse, cara, eu quero ser isso. Eu quero ser assim. Eu quero ser desse jeito. É isso que eu quero para minha vida. E a pergunta natural, Olhar para ele e dizer assim, cara, o que é que você é? Você é um professor? Você fez faculdade? Onde você aprendeu tudo isso? E ele me deu uma resposta que explodiu minha cabeça. Ele olhou para mim e disse, não, não, não. Eu sou livre. Bum! Minha cabeça explodiu naquele momento. Se eu estava achando que eu queria ser como ele, ali pronto, ali matou. Eu quero ser como ele. Eu quero ser livre. E ele chegou para mim e disse, olha, eu não sou escravo de hora, eu não sou escravo de nenhum compromisso, eu sou livre. E eu olhei para ele e disse, cara, eu sou escravo. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre como você. E aí, sabe, ele continuou falando, e quanto mais ele falava, mais certeza eu tinha que eu queria ser como ele. Eu queria que ele me mostrasse o caminho para chegar nesse ponto. Aí algo terrível aconteceu, Como um balde d'água gelada em cima de mim. Sabe, ele começou a perceber que eu estava cada vez mais de olho na parada. Porque já estávamos conversando há mais de 1 hora e meia. E, bom, se o meu ônibus não havia passado, até 1 hora e meia, estava próximo de passar. E quando ele percebeu que eu estava mais atento à parada, ele olhou para mim e ele disse, eu preciso lhe pedir uma coisa. Meu Deus, o que esse cara pedir, a ajuda que ele precisar, a tarefa que ele me passar, eu cumpro. Aí ele olhou para mim e ele disse, eu quero que você me dê dinheiro para pagar minha passagem de ônibus.
Que coisa terrível, sabe? Toda a imagem que eu tinha dele murchou. E eu olhei para ele, eu me lembro claramente daquele dia, sabe? Eu tinha no meu bolso dinheiro para pagar 10 passagens para ele. Mas aí eu olhei para ele e disse, cara, eu não posso pagar sua passagem. Porque você é livre. Não é certo, não é justo, não é correto que você usufrua, você se aproveite, você tenha benefício por causa da minha escravidão. Sabe, esse dinheiro que eu tenho é fruto da minha escravidão. E você é livre. Eu sou escravo do dinheiro. Você não. Mas se eu pagar a sua passagem, você vai estar... A sua liberdade de chegar onde você quer depende da escravidão de outra pessoa. E eu olhei para ele e disse, cara, eu quero ser livre como você. Mas quando eu for livre, eu não quero que para eu poder ir para onde eu quero, eu dependa que alguém, sabe, da escravidão de outra pessoa. Eu não quero depender da escravidão de alguém para ter o que vestir. Eu não quero depender da escravidão de alguém para ter o que comer. Porque a comida que você come, a roupa que você veste, sabe, o transporte que lhe leva até onde você quer, tudo isso é pago com dinheiro que vem da escravidão de alguém. Alguém tem que não ser livre, né? O motorista de ônibus, ele não é livre, ele tem horário a cumprir. E você está lá dentro do ônibus usufruindo. Por que você pode andar de ônibus? Porque alguém está ali se escravizando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tá claro isso? E ele não esperava isso de jeito nenhum. Né? Mas a imagem que eu tinha dele ruiu completamente. Sabe? É muito importante que você entenda essa lição. Eu quero lhe passar essa lição agora. Uma pessoa desperta, eu quero que você pare. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você pense. Uma pessoa desperta, ela não tem condições de se sustentar. Uma pessoa com a consciência desperta, todas as pessoas nesse mundo estão adormecidas, são como sonâmbulos. Esse cara não, esse cara está desperto, né? Sabe aquele ditado que terra de cego, quem tem um olho é rei? Sabe, tá todo mundo esbarrando nas paredes, mas ele não, ele enxerga. Será que essa pessoa desperta, com a consciência desperta, ela não é capaz de facilmente pagar pelo seu próprio sustento, ter dinheiro para ir para onde quiser, se alimentar bem, ter o que vestir sem depender de ninguém? É possível que você diz, olha, eu sou desperto, estou com 2 aluguéis atrasados, você pode me ajudar a pagar um aluguel? Né? Você pode me ajudar? Eu estou com a conta de luz atrasada, você pode me ajudar para pagar a conta de luz? Eu estou com fome, você pode me dar o que comer? Você é desperto e você não consegue ter liberdade financeira. Você depende de adormecidos para que você possa ter o básico para viver. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Sabe Lester? Lester foi quem criou a primeira técnica de soltar. Lester, ele aos 42 anos, ele teve a segunda parada cardíaca dele
E o médico, naquela época, né, 1952, não tinha os recursos que tem hoje. Não tinha ponto de safena, não tinha, sabe, transplante cardíaco. E aí mandou ele para casa para esperar a hora, ele terminal. Né? Ele disse, doutor, quanto tempo eu tenho? Ele disse, dias, semanas, no máximo 3 meses você parte para uma melhor, ou pior, sei lá, né? Parte para outra. Mas aí, Lester, ele chegou em casa, e ele não era só isso, não, sabe? Lester era rico, muito rico, muito, muito rico. Mas para para chegar lá, o que foi que ele fez? Ele se escravizou completamente, né? Ele tinha úlceras perfuradas. Lester era uma pilha de nervos, de ansiedade, de estresse. E ele era amado pela família, tinha bons amigos. 2 mulheres, naquela época, 1952, pediram Lester em casamento. Só para você ter uma ideia, né? Ele era bem sucedido em todas as áreas, mas aquilo custou a vida dele. Aos 42 anos, né? Ele foi mandado para casa para morrer, desenganado pela medicina. Aí ele chegou em casa e em outro vídeo eu entro em detalhes que é muito interessante, mas resumindo ao máximo, ele aprendeu a soltar. E ele começou a soltar, sabe, a apatia, começou a soltar a tristeza, começou a soltar os medos, começou a soltar os desejos, começou a soltar as raivas, começou a soltar os traumas, os orgulhos, sabe, as fobias, tudo. E aí, ele só soltando isso, em 3 meses ele estava curado, ele estava melhor do que antes, ele havia curado completamente o corpo dele. Aí, ele quis provar algo muito importante. Ele quis provar que uma pessoa desperta facilmente pode ter tudo o que ela quiser. Pode simplesmente, né, facilmente se sustentar. Uma pessoa desperta, imagine, tá todo mundo andando feito sonâmbulo, esbarrando nas paredes. Você não, você é desperto. Você despertou, você está andando com os olhos abertos. Será que você não consegue facilmente se sustentar? Será? Que bexiga de desperto é esse que depende dos adormecidos para ter o que comer? Depende dos adormecidos para poder se deslocar, ir para onde quer. Depende dos adormecidos para ter o que vestir, para ter onde dormir. Faz algum sentido para você? Eu não quero que você acredite em mim, não. Aí você pode até dizer assim, não, mas Paulo César, porque quando a pessoa está desperta, ela não está mais preocupada com bens materiais. Tá sim. Tá sim. Senão ela não estaria pedindo, precisando de doação de comida, doação de roupa, doação de ajuda para poder pegar um ônibus. Sim ou não? E Lester, quando ele se curou, ele quis mostrar para as pessoas que pobreza e consciência não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Que ele poderia construir riqueza sem se matar, sem o estresse, sem a ansiedade, sem o esforço que quase matou ele no início. Né? Isso não significa não fazer nada, significa sem esforço. Esforço é ego. Faz sentido para você? Você está entendendo o quão profunda é essa lição? Esse é o poder de soltar. Quando você solta, sabe por que você no final do dia você está tão cansado e frustrado
É porque você vai resistindo a tudo. É como você está andando num carro com o freio de mão puxado e um pé no freio e o outro no acelerador. É complicado, é por isso que sua vida não anda. Na hora que você começa a soltar a resistência, e nós temos resistência a tudo, sabe? Lester ele dizia que se você não está vencendo, se sua vida não está progredindo, se você não está avançando, você tem dentro de você programas, crenças de derrota. E soltar permite que você solte tudo isso que vem lhe prendendo, tudo isso que vem lhe segurando. Você está entendendo? E aí, essa noção de sociedade, as pessoas dizem, eu quero ser livre da sociedade. Não, sociedade é simplesmente, né, como as pessoas usam para se organizar, né? Só isso. Sociedade não é ruim. Nada disso é ruim. A verdadeira escravidão não é da sociedade, é de você, dos seus desejos de aprovação, né? Do seu desejo de controle, de querer que tudo aconteça do seu jeito, do seu desejo de segurança, que às vezes a gente abre mão de coisas valiosas em busca de uma falsa segurança. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Que não tem sentido. Qualquer pessoa que chegue para você e diga assim, eu sou desperto e eu não ligo para coisas materiais, pode ter certeza que tem alguém ralando, se escravizando para que essa pessoa possa ser livre, né? É muito fácil você dizer assim, eu sou livre, eu não tenho ouro, eu não tenho... Quando tem pessoas se escravizando, né, ralando, bancando a sua liberdade. É fácil ser livre quando tem alguém bancando sua liberdade. Agora, quando você começa a soltar essa resistência, acontece com você o que aconteceu com o Lester. Ele quis provar para as pessoas que pobreza e consciência tinham nada a ver uma coisa com a outra. Aí o que é que aconteceu? Ele começou a adquirir sem dinheiro, sem investimento, prédios de apartamento. O mais incrível é que esses prédios, ele comprava sem dinheiro e o prédio pagava por si. Né? E depois que ele conseguiu provar para as pessoas que ele poderia ganhar tanto dinheiro quanto ele tinha ganho antes, ele poderia ter tudo o que ele queria sem esforço. Eu quero que você entenda uma coisa, não é sem trabalho, é sem esforço, sem resistência, facilmente. Entendeu? Você está entendendo isso? Esse é o poder de soltar. É por isso que nós vamos reabrir Quem Solta Enriquece, né? Que foi um dos nossos cursos mais transformacionais. Então, se você entendeu o que eu lhe disse, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. E aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link do grupo de WhatsApp, porque logo logo eu vou abrir as inscrições para o Quem Solta Enriquece. E é um curso extremamente prático, mas que eu quero que você mude a sua realidade. Eu quero que você... E você sabe o que é mais interessante de soltar? É porque você vai ter liberdade financeira e, ao mesmo tempo, você vai estar despertando, você vai estar saindo do sono, você vai estar voltando a estar no comando, sair do piloto automático da sua vida. Você vai encontrar o seu propósito. Só agora, no final, eu quero deixar uma coisa muito clara para você.
todas as técnicas, inclusive soltar aqui, é uma técnica absurdamente poderosa, né? E ela, até para soltar, você depende de Deus. Né? Lester, ele fazia uma oração toda vez que ele ia soltar. Então, Deus, porque você pode soltar e você pode ter a vida que você quiser, né? Você pode soltar e você adquirir as coisas, vivenciar as coisas, viajar. Esse vazio dentro de você só vai ser preenchido na hora em que você soltar e se entregar a Deus. Na hora que você soltar e reconhecer que você pode ter tudo, mas para quê? Na hora que você encontrar o seu propósito em Deus. E soltar só é útil de verdade quando nos ajuda a nos aproximarmos de Deus. Você entendeu a lição que eu dei para você? Que é muito fácil você... eu não ligo para coisas materiais quando tem alguém bancando essa sua fantasia. Você entendeu isso de forma clara? Ficou claro para você que o verdadeiro, uma pessoa desperta, ela facilmente consegue andar sozinha sem depender da escravidão de outras pessoas? Então é isso. Like, comentário, compartilhe. Se você não está inscrito, se inscreva agora. Deixe suas dúvidas. Quer sugerir algum tema para eu trabalhar aqui? Meta aqui embaixo. Deixe um comentário, nem que seja oi, e compartilhe esse vídeo. Se ele foi útil para você, compartilhe esse vídeo. Um beijo para você. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.